Quero saudar a todos presentes, conectados conosco, a paz do Senhor Jesus. Assentados mesmo, vamos ler um texto da palavra de Deus, uma pequena palavra antes da ceia, como o Senhor revelou. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 50. Primeiro livro do Novo Testamento. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Meus queridos, desde o raiar desse dia, um grupo de crentes, irmãos, irmãs, se dispuseram a buscar o Senhor. E isso é uma coisa natural de quem é crente. Quem não tem tempo de separar tempo para Deus, para o Senhor, eu particularmente tenho dúvidas se é realmente um crente verdadeiro. Essa é uma opinião minha. Na tarde deste dia também, alguns separaram o tempo para buscar o Senhor, pelo culto, pela ceia. E nós, quando fizemos isto, nesta tarde, o Senhor, a primeira coisa que o Senhor nos falou, porque você pode pregar, primeiro nem sabia se ia ter mensagem, porque como o culto é profético, nós fazemos o que o Senhor quer e não o que nós queremos, nós buscamos o Senhor para saber o que Ele quer. Então o Senhor falou que queria uma pequena palavra. Mas qual palavra? Há milhares, graças a Deus, não é? Não minha, do corpo da igreja. Então o Senhor me falou assim: o valor da cruz. O valor da cruz. O Senhor começou a nos falar algumas coisas, mas talvez, irmãos, vai até para mim só. Mas o Senhor faz isso comigo, sabia? Às vezes eu prego uma mensagem que era para mim, não é para ninguém. Sabia disso? Pastor Ansa já teve essa experiência já, pastor Sebastião. Então, meus queridos, a crucificação do Senhor Jesus, ela consumou o projeto de Deus para a salvação do homem. Preste atenção. Com a morte de Jesus, com a morte do Cordeiro de Deus, a salvação pôde nascer na minha vida e na sua vida. Com a morte do Cordeiro de Deus, a fé um dia pôde nascer na minha vida, na sua vida. Com a morte do Cordeiro de Deus,
a esperança, o perdão nasceu em muitos e milhares de corações. Com a morte do Cordeiro de Deus nasceu. Os irmãos estão vendo como é que Deus faz as coisas? Com a morte de Jesus nasce. Com a morte dele nasce a salvação. Com a morte dele nasce a fé. Com a morte dele nasce a esperança. Com a morte dele nasce a alegria. Com a morte dele nasce o consolo. Com a morte dele nasce a grande esperança, a grande, a maior, da vida eterna. Eu não sei se todos os crentes sabem direitinho como foi a crucificação. Porque o Senhor Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, começou a crucificação dele, porque era o ritual daquela época. Não começava nem 7, era a 3ª hora do dia. E diz a palavra que ele ficou pendurado na cruz das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Então foram 6 horas de grande martírio. Não por acaso, porque 6 é o número do homem. Todo sofrimento que eu posso ter, ou já tive você, ele passou também. Por isso ele pode nos sarar. Por isso ele pode nos curar. Por isso ele entende meu sofrimento e o seu. Porque ele passou por tudo isso. Mas durante essas 6 horas de terrível martírio, 6 horas, ele falou 7 frases. Não foi 8, não foi 6, foi 7. Não por acaso. Porque nós que cremos no profético, sabendo que nada da Bíblia é por acaso. Porque 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número do projeto de Deus. Os irmãos quiserem depois do culto, eu posso passar os textos com a sequência das frases. Você tem que estudar o Evangelho para saber. Então a primeira frase que ele falou, preste atenção na palavra da primeira frase e na palavra da última frase, preste atenção. A primeira frase que ele disse na cruz, nessas 6 horas de martírio, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Segunda frase que ele falou nas 6 horas de martírio: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira frase que ele falou: mulher, eis aí teu filho, apontando para Maria e para João. Quarta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase: tenho sede. Sexta frase: está consumado. Tetelestai. Ele falou em grego. E a última frase: Pai. Primeira frase, ele abre: Pai. Entendeu, irmão, outro dia? A última frase: Pai. Tudo é o Pai. É para o Pai. É dele. Minha vida é dele. Sua vida é dele? A sua vida é do Pai ou é sua? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a Bíblia que ao meio-dia, a hora mais clara do dia, as trevas tomaram conta. Ao invés de luz, escuridão. Porque o Cordeiro de Deus ia ser morto. E como nada está por acaso, eu vou me reportar agora ao Velho Testamento, para saber se tudo é profético mesmo. Porque quando Israel estava no Egito, na espera da saída do Egito, diz a Bíblia que houve 3 dias de trevas.
As últimas três horas de Jesus na cruz, trevas. 3 dias de trevas que antecederam a morte do Cordeiro Pascal lá no Egito. Na cruz, 3 horas de trevas antecederam a morte do Cordeiro de Deus pelo meu pecado, pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo inteiro. E durante esse período de 3 horas de escuridão, Jesus calou-se. Ele se calou. Por quê? A Bíblia explica por quê. Porque foi durante este período de escuridão que o Senhor Jesus se tornou pecado por nós, como diz 2 Coríntios 5:21. Ele se tornou maldição, como diz Gálatas 3:13. E como poderia um Deus santo, santo, santo olhar para o seu único filho, o qual naquele momento havia se tornado pecado? Durante essas 3 horas de trevas, cumpriu-se a profecia do profeta Isaías. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Já pensou nisso? Os irmãos realmente já pensaram na crucificação? Como é que foi para Jesus? Toda iniquidade, meus irmãos, toda maldade, toda violência, toda podridão estava sobre ele. Ele suportou. Ele não fraquejou. Ele não correu. Ele não amarelou. Ele não tremeu. Como que ele pôde suportar? Sabe como? Porque ele, só ele, não tinha pecado. Ele era o inocente. Era como uma criança dessa que dormia no colo da professora. Diz o profeta que ele levou sobre si os pecados de muitos. Então, com isto, ele fez de sua alma uma oferta pelo pecado de toda a humanidade. Nós estamos dando valor? Nós, como crentes, acostumamos falar da cruz, da crucificação, pelos filmes de Hollywood, porque tudo isso que está aí. Pode, irmãos? Não podemos. Daqui a pouco nós vamos comemorar a ceia, que comemora a morte e a ressurreição e a volta gloriosa dele. Você ainda sente alguma coisa? Você ainda sente gratidão? Você ainda dá valor à cruz? Isso ainda toca seu coração? Ainda toca? Está consumado. Tetelestai. Ele podia usar dezenas de palavras, mas ele usou essa. Tetelestai, está consumado. Porque naquele tempo, esta expressão era usada com frequência para 3 tipos só de situação. Primeiro, quando um servo, eu pergunto, pastor Anderson, quem era o servo aqui na cruz? Ele. Quando um servo, um escravo, naquela época, ia prestar conta ao seu dono, ao seu senhor, de um serviço, de uma tarefa, ele dizia o seguinte: o serviço que me confiaste, a tarefa para fazer, está pronto. Tetelestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Como servo, ele foi fiel, obediente, até a morte da cruz. Segunda ocasião, quando o sacerdote ia examinar a vítima, o cordeiro do sacrifício. Quem era agora? Quem era agora? Ele era o servo, e era o cordeiro.
E quando o sacerdote examinava o animal, que ele estava perfeito, sem defeito, o sacerdote dizia: tetelestai, está pronto, está consumado. E a terceira ocasião, quando se quitava totalmente uma dívida ao comerciante, seja quem for, os mercadores diziam: tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Jesus pagou diante de Deus a minha dívida e a sua dívida. Se isso não toca mais o seu coração, será que você continua crente ainda? No Gólgota, estão quase terminando a mensagem que o Senhor revelou. No Gólgota, no seu último suspiro, como servo, como vítima, como aquele que pagou, ocorreram 3 sinais, 3 milagres simultaneamente. No seu último suspiro. Eu não sei se todos os crentes leem a Bíblia com atenção, que isso é claro na Bíblia. Primeiro sinal, primeiro milagre: o véu do templo do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo. Não foi um homem, o sacerdote, que chegou e rasgou, porque se fosse, era de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. É de cima para baixo que veio. É de cima para baixo que vem a salvação. É de cima para baixo que veio o Salvador. É de cima para esta terra que veio o amor. É do céu para esta terra que veio a grande salvação. Segundo sinal, um terremoto. Fenderam as pedras. O monte Gólgota, as pedras fenderam no monte Gólgota, mas a cruz ficou de pé. O projeto de Deus estava de pé. E terceiro sinal, no último suspiro dele, é uma pena, meus irmãos, que nem todos os crentes leem a Bíblia. Muitos crentes em Jesus ressuscitaram. Tudo isso é profético, está ligado ao projeto da salvação. O véu rasgado de alto a baixo, simbolizando uma verdade maravilhosa: o caminho para Deus estava aberto, e o caminho é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O terremoto no Calvário trouxe à memória o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus revela os 10 mandamentos, a lei para Moisés. O terremoto no Calvário apontava que todos os preceitos da lei foram cumpridos pelo Senhor Jesus, e a maldição da lei foi abolida para sempre e foi substituída pela graça. A lei, a maldição da lei foi substituída pela graça de Deus. No Monte Sinai o monte tremeu para a lei, mas no Calvário o monte tremeu para a graça. O véu rasgado indicava que o Senhor Jesus abriu o caminho para Deus. O terremoto indicava que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, e os crentes ressuscitados, o terceiro sinal, provaram que Ele derrotou o último e maior inimigo, a morte. Vencida foi a morte na vitória. Meus queridos, essa esperança. A terra está tremendo ao seu redor. Você sente os terremotos das lutas, dos problemas. Quantos estão sentindo? Mas você está de pé. Se você está aqui hoje nos assistindo, é porque você está de pé. A cruz ficou de pé. O fiel não cai. O fiel não cai. O fiel fica de pé. Pode a terra tremer. É o texto aqui da quinta-feira que o Senhor revelou ao pastor Sebastião. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Você quer conhecer mais os mistérios do Senhor? Você tem interesse nisso mesmo? Você separa tempo na sua agenda para buscar a Deus? O véu já foi aberto. Não há mais cortina, pastor Anderson. Não há mais nada que obstrui, que atrapalha enxergar os mistérios, porque Jesus já abriu o caminho. Não queremos morrer, queremos viver, porque fomos criados para viver. Mas a morte não apavora, não desespera o crente fiel, porque aqueles que estão em Jesus passaram da morte para a vida. Os 3 sinais, no último suspiro de Jesus, se completa o grande projeto da salvação. Não por acaso, 3: o projeto Pai, o projeto do Filho e o projeto do Espírito Santo.